No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus fala dos juramentos, ele traz uma revelação à qual nós devemos estar atentos. É uma revelação sobre quando o diabo fala, ou quando o maligno fala. Precisamos compreender o que está escrito. E somente podemos compreender pela luz do mundo, que é Jesus, que é a sua palavra, que é o seu ensinamento. Não são nossos raciocínios, nem aquilo que nós pensamos ou achamos que pode explicar. Mas Jesus pode explicar e revelar tudo. Vamos, primeiramente, ler a conclusão de Jesus a respeito dos juramentos no capítulo 5 de Mateus, versículo 33 ao 37. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelos céus, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. É surpreendente como Jesus termina o aviso. Ele termina dizendo que a nossa palavra deve ser muito curta e que não devemos tecer muitos comentários acerca das coisas. Primeiro, porque nós não sabemos muitas vezes o que nós estamos falando e o maligno fala através de nós. Afinal de contas, como nós vamos compreender este versículo? Jesus diz que o que passa disso vem do maligno. Onde o maligno está que fala através de nós? É porque, na realidade, o maligno entrou no homem. E todos os homens que pecaram se tornaram carne e sangue, se tornaram como serpentes, como maligno. Então, o que temos em nossa mente, em nossos pensamentos, em nossa carne, nada mais é do que uma natureza maligna. Por isso estamos perdidos sem Jesus. Se nós não formos crucificados com Cristo e ressuscitados com Ele, nós não mudaremos a nossa mente. Quando nós falarmos, é o maligno que está falando. Você já discerniu quando alguém está falando e ele fala como uma serpente? A nossa imaginação e palavra não tem limite. A nossa imaginação é ilimitada. Quando nós ainda não compreendemos esta verdade, nós não negamos a nós mesmos. E quando nós não negamos a nós mesmos, é como se deixássemos a natureza diabólica falar através de nós. Então, não há limite para contar histórias, para levantar argumentos e pensamentos segundo a carne. E então, até mesmo dizemos, é isto o que eu penso ou o que eu acho. Devíamos perceber que a cruz veio cortar todas estas coisas. E note que o aviso vem quando Jesus fala de juramentos, isto é, quando é preciso de uma palavra para confirmar algo. Um juramento é feito quando há dúvidas sobre alguma questão. Portanto, entra a mentira, o engano, a suposição. É terrível fazer suposições e especulações a respeito de coisas, de fatos e pessoas. Jesus ensina, então, como resolvermos todas as situações. Sim e não. De maneira que sejamos verdadeiros. Se podemos, sim. Se não podemos, não. Se sabemos, sabemos, sim. Se não sabemos, não. Assim, nós cortamos o maligno na nossa carne. Veja que lá em Gálatas diz que a carne é inimiga do espírito, exatamente por causa da habitação do pensamento maligno em nosso coração. Jeremias 17 diz que o coração é enganoso, mas quem tem atenção a isto é somente aquele que crê e pela fé compreende a sua própria existência. A razão da cruz,
a razão do julgamento de Deus é que o inimigo de Deus é julgado e condenado na nossa carne. Romanos explica isto muito bem. Deus condenou o pecado na carne. Portanto, a condenação é pela cruz de Cristo. E assim, quando nós tomamos a cruz e negamos a nós mesmos, nós somos muito econômicos no falar. Somos muito cuidadosos em afirmar as coisas. Porque diante de Deus, falar é muito grave. Assim, nós compreendemos a origem daquilo que falamos. Se falamos por meio do Espírito Santo de Deus ou se falamos por meio da nossa carne maligna. Portanto, é Jesus quem diz: leia bem e medite sobre isto. O que passa de se ensina ou não vem do maligno. Ora, pois, como que o maligno fala? Ele fala através do velho homem. Sim, a palavra e o raciocínio do velho homem é maligno e sempre vai distorcer e ter intenções ocultas no coração. A alma humana é tão complicada por causa do pecado que Paulo revela numa de suas cartas que há pecados que serão revelados somente no juízo, de tão oculto que estão no coração do homem. Cada motivo e cada situação é julgada por Deus e não pode ser percebido por homem algum. Lá no canto do coração estão motivos e motivações que levam a palavras que nós não podemos julgar segundo a carne. Portanto, toda a nossa atenção deve estar voltada para a origem daquilo que falamos, o que vem de Deus e o que vem do maligno. O que falamos deve vir de Deus. E o que Deus ensina? Note que nos capítulos 5, 6 e 7, Jesus fala do povo do reino do céu. E ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos. Ele está se referindo aos profetas. Quando ele, no versículo 34, eu, porém, vos digo, é a palavra dele para o reino do céu. É a palavra de Cristo. Essa é a palavra a qual devemos obedecer e compreender. Devemos trazer sobre nós mesmos a condenação de Cristo, para que, assim, a ressurreição do Senhor esteja viva em nós e a nossa palavra seja muito econômica. E as nossas conclusões diante de Deus sejam muito cuidadosas para nós não pecarmos. O que é pecar? Simplesmente falar de uma maneira enganosa, com dolo, com intenções ocultas. Nós precisamos perceber diante da luz do mundo. Jesus clarifica toda a situação e, brilhando em nosso coração, nos revelará e mostrará o que somos, o que temos sido e o que seremos. Ele nos chamou para fazer de nós um novo homem, uma nova criatura, para ter a mente renovada e aprendermos simplesmente a dizer sim ou não. Isto é ensinamento para o povo do reino do céu. Amém.